governo Donald Trump cortou a ajuda do país americano à Colômbia. Chamou Petro de líder do tráfico de drogas. Ex-guerrilheiro age rápido. Após chamar o republicano de ignorante, convoca embaixador em Washington. Nós vamos entender mais esse rastilho de pólvora envolvendo o governo Trump e a esquerda latino-americana, é claro, com o nosso correspondente internacional que já está por aqui no nosso telão, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal do Oeste, segunda edição. Aqui é boa tarde, Ivan. Boa tarde, Tawane. Uma saudação especial a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha nessa tarde de segunda-feira. Isso mesmo, final de semana agitado nas relações diplomáticas entre Estados Unidos e Colômbia. O presidente americano Donald Trump fez declarações importantes aqui, vou ler alguns trechos, né? Como você bem disse, ele acusou Gustavo Petro de ser o líder aí da produção de drogas e incentivar, melhor dizendo, fortemente a produção massiva de drogas em grandes e pequenos campos em toda a Colômbia, o que tornou-se aí o maior negócio da Colômbia de longe. E mais, o presidente americano Trump disse que Petro não fez nada para impedi-lo, apesar dos pagamentos e subsídios em larga escala dos Estados Unidos, que nada mais são do que um roubo de longo prazo da América, declarou Trump. E aí, neste domingo, 19, ele publicou: a partir de hoje, esses pagamentos ou qualquer outra forma de subsídio não serão mais feitos para a Colômbia. O objetivo dessa produção de drogas é a venda de grandes quantidades de produtos para os Estados Unidos, causando morte, destruição e estrago. Trump também ressaltou o fato de que Petro é um presidente extremamente impopular na Colômbia. Será que ele estaria sugerindo aí um eventual impeachment, uma queda de Gustavo Petro, E disse o seguinte: é melhor fechar esses campos de morte imediatamente, ou os Estados Unidos fecharão para ele, e isso não será feito de maneira gentil. Tawane, depois disso, então, como você bem colocou, o governo da Colômbia, na manhã desta segunda-feira, convocou o embaixador colombiano nos Estados Unidos de volta para consultas, o que na linguagem diplomática é uma escalada nas tensões, é uma resposta que o governo colombiano deu diante das publicações feitas pelo presidente americano Donald Trump. Mas nós precisamos ampliar um pouco aqui, essa questão, uma vez que não é de hoje que o presidente americano Donald Trump faz declarações fortes em relação a Gustavo Petro, e não podemos esquecer que lá, durante aquele evento da ONU, em setembro, Gustavo Petro foi às ruas de Nova York fazer um discurso, pedir para que os soldados americanos não respeitassem as ordens do presidente americano Donald Trump. Tudo isso acompanhado ali do cantor Roger Waters, da banda Pink Floyd. Olha como a nossa direção é rápida. É dessas imagens aí que eu estou falando. Esse senhor de cabelo branco ali com um lenço no pescoço é o Roger Waters. E nesse momento aí, então, Gustavo Petro faz essa declaração para que soldados americanos não respeitem Donald Trump, o que lhe causou aí a retirada do visto, Ele não pode entrar nos Estados Unidos, ele nem tinha retornado à Colômbia, o voo dele estava em direção à Colômbia no momento que foi retirado o visto, ou seja, essas relações tensas entre o governo americano e a Colômbia não são de hoje. Agora, nós também precisamos trazer um ponto muito importante, que é o contexto dos Estados Unidos na América Latina. Peter Hegseth, secretário de Guerra dos Estados Unidos, recentemente declarou que os cartéis são a Al-Qaeda do hemisfério ocidental, ou seja, é disso que nós estamos falando, de uma equiparação entre a Al-Qaeda, grupo terrorista lá do Oriente Médio, com os grupos narcoterroristas. Nesse sentido, Nicolás Maduro, aquele que tem ali um prêmio de 50 milhões de dólares pela sua recompensa, por informações que levem à sua captura, mas o Gustavo Petro, aparentemente, Tawane, está querendo competir com o Nicolás Maduro e colocar ali também um prêmio a informações que eventualmente levem à sua captura. Venezuela e Colômbia estão bem alinhadas. Um pouquinho mais para lá no mapa, o Equador anunciou que suas forças militares estão combatendo o narcotráfico, os narcotraficantes na região. Portanto, um alinhamento muito importante do Equador com os Estados Unidos. Ontem tivemos a vitória de Rodrigo Paz na Bolívia, que já está se alinhando aí com os Estados Unidos. Circulam informações que vêm da Argentina de que ele vai romper com o Irã, já foi parabenizado pelas autoridades de Israel. E por que eu estou trazendo a Bolívia, Equador nesta pauta, Tawane? Para as pessoas entenderem como
a coisa está intensa e realmente a administração Trump dedicada, empenhada em combater o socialismo na América Latina, combater o Foro de São Paulo. Tudo isso capitaneado por esse senhor que aparece na tela aí, o secretário de Estado Marco Rubio. Tawani. Ivan, eu vou chamar as nossas comentaristas aqui para iniciar a rodada de perguntas. Vou começar com a Josi. Estamos aqui com o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, que trouxe alguns pontos por aqui, né? A América Latina tendo essas movimentações de lideranças muito importantes. Claro, também os Estados Unidos, mas na América Latina, no Equador, como o Ivan Kleber acabou de citar. E agora, lá nos Estados Unidos, o presidente Trump citando a Colômbia, dizendo que vai cortar aí algumas regalias, né? E lembrando também que o Petro ele foi um dos nomes citados ali pelo ex-chefe da inteligência venezuelana, né? Hugo El Pollo Carvajal, que foi extraditado para os Estados Unidos em 2023 e disse ao Departamento de Justiça americano, a gente falou aqui semana passada, detalhou aí o financiamento de campanhas e projetos ideológicos, um desses nomes é Petro. Então, vou começar aí com a sua pergunta, Josi. Boa tarde, Ivan. Obrigada pelas informações de toda semana. Muito bom nos atualizarmos, né? Sempre muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Gostaria aqui só de comentar que, olha a novidade, né? Todos os países socialistas rechaçam os Estados Unidos, mas dependem do dinheiro deles. Isso é muito engraçado. Agora vamos voltar para esse movimento aqui para a América Latina como um todo, não só a América do Sul, que a gente sempre volta para esse ponto, né, Ivan? Desse trabalho e que, na minha visão, como o conflito Rússia, Ucrânia e Oriente Médio, obviamente, são prioridades nas questões diplomáticas para os Estados Unidos, o foco depois vai ser mais ainda a América Latina. E você já antecipou um pouco da minha pergunta, que é esse vínculo, né? Nós tivemos operações no Caribe, nós tivemos agora esse avanço com a Venezuela, né? E a gente sabe também que as falas de Trump, elas mudam de um dia para o outro. É exemplo do que ele fala sobre a China, joga a tarifa 100%, no outro dia já retira. Então, assim, é uma instabilidade insana, né? Mas agora vamos lá. Você mencionou Equador, sobre o alinhamento, Bolívia, sobre essa vitória de um partido que não é de esquerda socialista totalmente, e a Argentina, que já vem aí buscando relações comerciais desde o Liberation Day, né? E que o Milei se empenha muito em conseguir. Perfeito. A gente sabe que o foco principal, sem dúvida, está relacionado ao Foro de São Paulo, mas minha pergunta é: qual o momento ou o que falta para os Estados Unidos fazer essas declarações ou esse tipo de operação em relação ao crime organizado no Brasil? Porque até agora a questão Marco Rubio, do Bessent, é muito mais relacionada à questão do judiciário e censura. Teríamos aí uma previsão de operação em relação ao crime organizado, já que os Estados Unidos tentou classificar o PCC como crime organizado, mas um dos nossos ministros da STF não permitiu. Na verdade, corrijo, foi o Lewandowski, né? Dizendo que isso aí mancharia muito a imagem do Brasil. Olá, Josi, sempre uma alegria compartilhar a tela da UES aqui com você. Olha só, dia 29 de outubro de 2025, eu recomendo os senhores marcarem esta data no calendário, porque é o dia que saberemos a sentença de Hugo El Pollo Carvajal, que a Tawani comentou antes. Daqui até lá, pode ser que a gente tenha mais novidades daquilo que ele está disposto a entregar e que precisa provar para a justiça americana. E por que eu estou trazendo Hugo El Pollo Carvajal e o dia 29 de outubro, Josi, para responder sua pergunta? É possível que, diante daquilo que Hugo El Pollo Carvajal tenha para entregar ali diante das autoridades, a gente possa ter um avanço nessa questão também do narcotráfico no Brasil, de como opera o narcotráfico, das rotas e da eventual influência política que esses grupos tenham na vida cotidiana do Brasil, inclusive na política e até mesmo nas relações exteriores. Então, nós podemos aqui fazer uma análise de que provavelmente o governo americano precisa, sem o provavelmente, ele precisa de evidências, de provas, ele começou seu próprio caminho, né? Uma vez que o Brasil, como você bem lembrou, não reconheceu principalmente o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso teria facilitado o trabalho da administração Trump. Como isso não aconteceu, não impede que o governo Trump eventualmente classifique essas facções como grupos terroristas. Mas é importante que a administração Trump tenha tudo em mãos, porque muito provavelmente isso vai ser judicializado. Só para dar um exemplo,
essas operações que estão acontecendo no Caribe. Na sexta-feira, os Estados Unidos interceptaram um submarino que os traficantes estão utilizando para levar a droga para os Estados Unidos. Tudo isso provavelmente será judicializado, porque alguns expoentes do Partido Democrata estão dizendo que os direitos humanos não estão sendo respeitados nessas operações. Então, antes de classificar grupos ali no Brasil como organizações terroristas ou algo nesse sentido, a administração Trump precisa se municiar muito bem de conteúdo, né, judicial. Agora, por outro lado, a gente vê uma movimentação importante, como você bem lembrou, da Argentina e do Paraguai, quem diria, né, o Paraguai despontando como um líder na América do Sul. O Paraguai estava lá nas negociações entre Israel e Hamas, muitas pessoas, né, muitos empresários brasileiros, inclusive, saindo do Brasil, indo para o Paraguai, e o Paraguai fechou recentemente um acordo com o governo americano para trabalhar a questão do Hezbollah na Tríplice Fronteira, e a Argentina criou uma força-tarefa para estudar a profundidade do PCC no país. Acredite, essas informações elas parecem ser separadas, Hezbollah de um lado, PCC do outro, mas inevitavelmente elas vão se cruzar lá na frente. E aí é que nós podemos estar diante da possibilidade do PCC e talvez do Comando Vermelho serem indicados como organizações terroristas. Josi, para responder sua pergunta de maneira bem prática, eu acredito que nesse momento o governo Trump ele está se municiando de provas, evidências para enfrentar uma batalha jurídica lá nos Estados Unidos. Mas tirando isso, eu não vejo mais empecilhos, pelo menos a parte política, para que isso aconteça. Tawane, eu devolvo para você. E agora a pergunta da doutora Kátia. Estamos com Ivan Kleber, direto de Londres, trazendo essas informações sobre Trump e a Colômbia. Doutora Kátia, a sua pergunta. Ivan, boa tarde. Nós sabemos que as Farc colombianas, elas têm assento no Foro de São Paulo. Isso não é fake news, isso é um fato. E aí, duas perguntas para você. Você teria conhecimento de alguma tentativa do Trump de ressuscitar os elos entre Farc e lideranças não só da Colômbia, como de outros países latino-americanos, incluindo o Brasil? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, esse corte de ajuda americana para a Colômbia, ele vai impactar de alguma maneira o orçamento da DEA, dos escritórios da DEA, para quem estiver nos ouvindo, que é o Departamento de Combate a Drogas lá na Colômbia? Você sabe se há alguma correlação orçamentária? Boa tarde, doutora Cátia, também sempre uma alegria estar aqui na Oeste com a senhora. Então, a primeira pergunta, a Colômbia vem sendo tratada separadamente do Brasil, não é? Agora, a questão das Farc, ela é importantíssima, porque como a Josi lembrou antes, e também a Tawane, a questão do Hugo El Pollo Carvajal, organizações terroristas, e o Pollo Carvajal, ele faz alguma menção, né, às Farc. O Donald Trump, o presidente americano Donald Trump, esse final de semana, em certa maneira, ele deu um passo ali para classificar o Gustavo Petro e colocar ele numa situação semelhante à do Maduro e, eventualmente, das Farc, como a doutora bem lembrou, é membro do Foro de São Paulo, não é? Bom, já a questão se o Gustavo Petro será classificado ou não como o chefe da organização é um pouco mais complexo, né? Justamente porque o Maduro ocupa esse cargo. Não sei se eles vão dividir ali entre dois chefões, né? Entre o Maduro e o Gustavo Petro. E não podemos esquecer um ator importantíssimo nessa questão toda, que é Cuba. Existe uma leitura lá nos Estados Unidos que a Colômbia não era prioridade agora no momento, e sim a Venezuela e Cuba. O Gustavo Petro, em sua tentativa aí de defender, não é, a Venezuela, acabou entrando na fila. Sobre a questão dos valores repassados à DEA, os detalhes ainda não foram divulgados, doutora Kátia. A Colômbia recebe essa ajuda já há algum tempo, né, desde a época, enfim, ali do Pablo Escobar. Então, o governo americano, na época, decidiu ajudar a Colômbia a combater o narcotráfico ali. O que o presidente Donald Trump está dizendo na publicação dele é que esse dinheiro não está sendo utilizado para combater o narcotráfico e está indo para outros meios. Então, ele está cortando essa verba. Agora, sobre a DEA, acho que não. Acho que no momento em que se fala justamente em combater o narcotráfico, eu acredito que não faria sentido. Então, eu acredito que o financiamento que a DEA recebe deve continuar igual. Já o governo da Colômbia, como foi anunciado, vai perder esses
subsídios. Mas mais do que o valor financeiro que a Colômbia vai deixará de receber, não é? É a mensagem que a administração Trump está enviando. Acabou a brincadeira. Os navios militares já estão ali no Caribe, os aviões militares já estão sobrevoando a região e mais um passo em direção à luta contra o narcotráfico foi dado. E se eu fosse esse senhor que aparece na tela aí, não eu, tá? O Gustavo Petro, eu ficaria bem atento a toda essa movimentação, porque ele pode entrar aí no mesmo clube do Nicolás Maduro, Tawane? Ivan Kleber, muito obrigada pelas suas informações internacionais e parabéns também pelos 100 mil inscritos no seu canal do YouTube, merecido com boas informações sempre. Até mais, bom trabalho. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.